Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, referente à parte de cálculo técnico, né, parte de cálculo proporcional e hoje com uma análise bem interessante, né, aqui dessa questão onde a gente tem o seguinte anunciado, né, trabalhando 4 horas diárias durante 18 dias, 64 operários abriram uma vala de 36 metros de comprimento em um terreno de dureza 3, né, então isso aqui é bem interessante. Né, porque no caso está trazendo um fator, né, ali normalmente não comum para esse tipo de questão. Bom, dando continuidade, aí determinar o comprimento de outra vala aberta por 56 operários que trabalharam 5 horas por dia durante 16 dias em um terreno com dureza 2. Né? Então, partindo do senso comum, né, basicamente você vai ter, exemplo, um terreno com dureza 1, né, um terreno com dureza 2, ou seja, ele vai ter uma dureza maior do que um terreno com dureza 3, um terreno com dureza 4 e assim sucessivamente. Então vou levar em consideração para essa análise que quanto maior o grau de dureza, maior a dificuldade ali da operação. E aí nesse caso, por exemplo, a nossa lógica vai ser o seguinte, né, vou trazer aqui uma referência. Então imagina que você tem uma dureza de uma escala até 10, então teoricamente, né, o terreno que tem a dureza 5 tem a metade da dureza do terreno que tem a dureza 10. Né? Então a gente precisa trabalhar com essa linha de proporção para chegar aí à linha de raciocínio correta, tá bom? E aí, para quem já acompanhou nossos vídeos aqui no canal falando sobre proporção, né, a maneira mais prática é exatamente você chegar ao fator determinante ali de ou de uma máquina, um operador, enfim, pegar a referência ali unitária, né? Ou seja, quanto é que um operário trabalhando um dia durante 4 horas ou 1 hora, o quanto é que ele consegue produzir ali de comprimento, né? Então, no caso, eu vou me preocupar só com essa parte aqui inicial, né? Não vou nem me preocupar com a questão da dureza nessa ação aqui. Então, ó, trabalhando 4 horas diárias, durante 18 dias, 64 operários abriram uma vala de 36 metros, ou seja, e se ao invés de ser 64 operários, né, fosse apenas um, quanto é que ele iria conseguir de avanço? Né? Então, nesse caso aqui, eu teria o comprimento total deslocado dividido por 64. Né? Então, eu teria nesse caso, eu vou deixar marcado aqui, a gente teria exatamente, né, 36 metros, né, dividido por 64 operários. Né? Então, teria 36 dividido por 64, que daria 0,5625 metros. Né? Ou seja, se fosse apenas um operário, né, trabalhando nessa construção dessa vala, com a condição que está ali indicada, né, ele iria conseguir, né, durante esses 18 dias, deslocar apenas 0,5625 metros. Né? Seria essa a condição. Só que isso em um total de 18 dias. Né? Então a gente pode pegar esse valor e dividir por 18 para chegar à condição unitária. Né? Então teria lá 0,5625 dividido por 18. Vai dar um valor bem baixo, mas aí a gente teria a referência. Eu vou deixar aqui em fração mesmo. Né? Ou seja, isso aqui seria o avanço, né, de um operário por dia, né? Por dia, levando em consideração 4 horas de trabalho. Aí no caso, essa questão ela traz aqui, ó, 5 horas por dia, né, durante 16 dias. Então, a gente teria que ter a referência, né, desse valor realmente levando em consideração horas, né? Então, vou ter que dividir aqui mesmo, vai ficar melhor. 0,5625 dividido por 18, que vai dar 0,03125. Né? Ou seja, isso aí seria a relação de avanço dele por dia trabalhando 4 horas. Né? Então, por dia, nesse caso aqui, sendo 4 horas. E aí, no caso, você querendo saber o avanço dele por hora, 0,03125 dividido por 4. Né? Aí você vai ter o avanço dele por hora, né? O quanto é que ele consegue processar, né, aí da vala, né, por hora. Daria 0,00782125. Né?
por hora. Então, aqui a gente chega à relação da unidade. Um único trabalhador, né, trabalhando 1 hora por dia, né, um único colaborador, né, operário, ele consegue ter isso aqui de avanço. Então, essa aí é a relação unitária aí do processo, né? A gente precisa ficar atento nessa questão da dureza 3, mas aí a gente vai tratar disso posteriormente, né? E aí vem a pergunta: determinar o comprimento de outra vala aberta por 56 operários que trabalham 5 horas por dia durante 16 dias em um terreno com dureza 2. Né? Ou seja, esse terreno que tem a dureza 2, ele vai ter um aumento proporcional, né? Aí aproximadamente 33% a mais, né? Mas aí a gente vai se preocupar com a proporção depois no final, né? Levando em consideração essa questão da dureza. Então, ó, basicamente aqui o que é que vai acontecer? A gente vai ter 5 horas por dia, né? Então, eu vou pegar 5 horas e vou multiplicar por 0,00, colocar a vírgula aqui, 0078125, né? Ou seja, como vai ser 5 horas de trabalho por dia, eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por 5 e vou chegar a esse avanço aqui, no caso aí, por dia, né? Já que isso é 5 horas por dia, né? Então vai dar 0,03900625, né? Então por dia, já que aí a gente está falando de 5 horas por dia. Serão quantos dias? 16 dias, né? Então nesse caso aí vou pegar esse valor e vou multiplicar ele por 16, né? Então a gente teria 0,625, ou seja, se fosse um único trabalhador, trabalhando 5 horas por dia, 16 dias, né, com terreno dureza 3, né, dureza 3 que a gente está com os dados da dureza 3, ele iria avançar 0,625 metros em 16 dias. Só que não é um único trabalhador, são 56. Então, vou pegar esse valor aqui, agora vou multiplicar por 56. Ou seja, daria 35 metros, né? Se fosse a mesma escala de dureza, que o problema já estaria resolvido, né? Seria 35 metros. Mas nesse caso, como a gente tem essa referência, né, de proporção, né, a gente teria que ficar atento com exatamente essa proporção. O que é que eu estou pensando aqui em fazer, né? Multiplicar, né, esse valor exatamente pela razão de 3 por 2, né, de 3 por 2. Vou pegar aí no caso 35 e multiplicar por 1,5, né, multiplicar por 1,5, né? E aí nesse caso, porque 3 por 2 vai dar obviamente 1,5, né? Então no caso 35 multiplicado por 1,5 daria exatamente 52,5 horas. Ou seja, a gente chega exatamente ali ao resultado, que no caso aqui é a letra C, né? Então, eu vou dar só uma reforçada nessa parte aqui para entender o que aconteceu, né? Se o terreno fosse aquela dureza identificada, dureza 3, o terreno dessa segunda parte da questão, a resposta seria essa aqui. Só que o terreno ele é menos duro do que essa informação, né? No caso, ele tem a relação da dureza 2. Né? Ele tem a relação da dureza 2. Ou seja, proporcionalmente, a gente está falando aí de uma relação de 3 por 2. Né? Ou seja, a gente está falando aí de proporção, né, da escala de um em relação ao outro. Né? Aquela situação que eu tinha comentado no início, por exemplo, tem um terreno que a dureza dele é 10. Ou seja, a dureza 10 ela vai ser o dobro da dureza 5, como a 5 vai ser a metade da dureza 10. E aí, nesse caso, como a gente está na ação de 3 para 2, a gente teria 3 dividido por 2. É porque, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse a informação inicial de um terreno com dureza 10, e ele caísse para um terreno com dureza 5. Né? Caísse ali com o terreno para dureza 5, ou seja, a gente teria 10 dividido por 5, né, na razão 10 por 5, que daria obviamente 2, né? Ou seja, a gente está diminuindo
pela metade a dureza ali do terreno, e aí nesse caso ele teria o dobro aí da proporção. Nesse caso aí, como ficou 3:2, ele ficou com a ação ali de 1,5. Então chegamos aí a 52,5 horas. Tudo graças aí a essa ação inicial de saber o quanto é que o operário vai avançar trabalhando um dia, esse dia tendo lá 1 hora. Então a gente chega aí no resultado final sem nenhum problema. Parece mais trabalhoso, só que aí no caso você fica com uma regra que pode ser aplicada para qualquer elemento. Como a gente já reforçou aqui em alguns vídeos, esse tipo de análise é muito comum para análise de produção, né, análise produtiva industrial, para que você tenha ali um fator convencional, né, prático ali para o processo, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, vídeos novos todos os dias, e é isso, valeu!